carta tão poderosa, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando estava na cadeia, né, na prisão. Ele escreveu para essa igreja que estava em Éfeso, e ela se tornou também uma carta circular que deveria ser lida em outras igrejas também. E já aprendemos aqui que ele escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária, e ele passou um período nessa cidade, estabeleceu essa igreja, e ele pegou essa igreja num contexto muito delicado. Nós aprendemos semana passada com o pastor Guto sobre a unidade na pluralidade, né? E ele falou sobre essa diversidade que tinha na cidade de Éfeso, e tinha um choque cultural muito grande na cidade por conta dessa pluralidade que estava no ambiente. E eu particularmente gosto muito dessa carta e desse capítulo, principalmente, que eu quero ministrar nessa manhã, Efésios capítulo 2, verso de número 1, para a gente poder entender. Eu gosto demais, porque Efésios também é o retrato da nossa vida. Ele vai falar sobre nós, né? Quem nós éramos. E eu acho muito interessante. Efésios 2:1, ele começa dizendo assim, a leitura: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É claro que ele está dirigindo essa carta à igreja de Éfeso, aos irmãos que tinham se convertido lá em Éfeso, e tinha um grupo grande de pessoas lá. Então ele está dirigindo para essas pessoas. Só que se é uma carta circular, ela também tem que ser aplicada para a igreja do Senhor aqui hoje. Então também está falando de mim e de você, ok? Então, de novo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem se enxergou aqui, dá um glória a Deus. Então, essa é a minha história e sua, tá? Vamos lá, continuando. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Mais uma vez é nós aqui sendo revelado, né? Nós que antes costumávamos viver sobre a influência do poder do mal, sobre a influência do mundo, e esse espírito que ainda hoje atua e opera nos filhos da desobediência. Então, antes você era um filho da desobediência, agora você não é mais um filho da desobediência. Amém? Continuando. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Diga assim: eu era merecedor da ira. Então, olha só, gente, quanta verdade que tem já nessa leitura que nós já fizemos aqui. Nós éramos Então, se tem uma coisa que a gente merece, era a ira de Deus. Por isso que uma vez eu vi um pregador dizer algo e eu achei muito interessante. Nunca ore falando para Deus fazer a justiça dele. Nunca ore. Porque se você orar para Deus fazer a justiça dele, você vai se dar mal. Porque Deus, ele não fez a justiça dele. Porque se ele tivesse que fazer a justiça dele, ai de mim, ai de você. Então, nunca ore: Deus, eu quero a sua justiça. Não, nós não queremos a justiça de Deus. Nós queremos a misericórdia dele. Porque a justiça de Deus, todos nós teríamos que ser punidos. Todos nós teríamos que ser lançados no inferno. Amém? Vamos lá, versículo 4. Olha que interessante esse versículo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Diga assim: Deus é rico em misericórdia. Já parou para pensar nisso? Deus é rico em misericórdia. É por isso, e a Bíblia fala assim, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Que coisa linda a palavra de Deus. Versículo 5. Deus deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E vale lembrar, vou falar de novo daqui a pouco, mas vale lembrar que graça é o favor imerecido de Deus. Ou seja, não tem nada a ver com o meu merecimento. Nós somos salvos pela graça de Deus. Vamos lá, continua. Deus nos ressuscitou com Cristo
e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa carta porque ela mostra primeiro o nosso passado. E sempre é importante a gente olhar para a nossa vida e lembrar quem a gente era. Então Paulo está deixando bem claro aqui, mostrando, lembra quem vocês eram. Lembra quem vocês eram antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de serem alcançados por essa graça salvadora. Lembre-se quem vocês eram antes de serem realmente acometidos pelo poder de Deus. Quem éramos nós? Então cada um aqui tem um passado horrível, cada um aqui tem uma vida podre, e mesmo que você fale assim, eu nasci num berço cristão, isso não faz de você um cristão genuíno, porque não é o fato de nascer no berço cristão, mas o que vai mudar a nossa vida é o novo nascimento em Cristo Jesus, que é o que ele fala aqui. Vamos lá, continua. Para nos mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então ele está falando isso aqui para a igreja de Éfeso, e já passaram-se aí 2000 anos aí, ou um pouco menos, e era para mostrar para a era vindoura, é isso que ele fala, né, as eras que vão vir, ou seja, agora, o tempo que a gente está vivendo agora, para mostrar a riqueza dele, a incomparável graça dele. É para isso que ele nos salvou, para isso que ele salvou esse povo. Vamos continuar. Pois vocês são salvos pela graça. Novamente, ele reforça isso. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então ele tá declarando aqui, vocês são salvos pela graça. E por que será que ele está falando isso? Talvez ele esteja falando isso porque esse povo, assim como nós, também pensava que de alguma forma eles poderiam conquistar a salvação deles por meio de alguma coisa que eles fizessem para Deus. Algum comportamento que eles fizessem para Deus pudesse trazer a salvação para eles. Muitos de nós ainda vivemos dessa mesma maneira. Ainda a gente acha, lá no íntimo, lá no fundo, a gente acha que uma pitadinha de boa obra vai garantir a nossa salvação. Uma pitadinha de boa obra vai trazer o merecimento para nós sermos salvos. Então a gente ainda briga muito com essa ideia da salvação pela graça. Na teoria, a gente até aceita, mas na prática, a gente ainda tem dentro de nós aquele pensamento, poxa, mas eu tenho que fazer alguma coisinha, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que contribuir de alguma forma para receber essa salvação. Só que, por que Deus fez isso? Ele continua dizendo aqui, ainda pode deixar nesse mesmo texto, não volta lá de novo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Essa definição aqui, e isto não vem de vocês, está falando tanto da fé como da salvação. Nem a fé vem de vocês e nem a salvação, porque a fé também é um dom de Deus. Então, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, vocês não foram salvos por uma ideia de vocês mesmos. Vocês foram salvos porque Deus, Ele resgatou vocês. Deus quis assim. Deus, Ele se interessou por você. A iniciativa sempre foi e sempre será de Deus. Né? Quando a gente aprende aquela cruzada estudantil do Bill Blight, que é as 4 leis espirituais. Quem já ouviu falar nas 4 leis espirituais? Alguém já ouviu? As 4 leis espirituais, uma das figuras que representa as 4 leis espirituais é o homem tentando se salvar. Então é um monte de setinha assim apontando para o céu. O homem tentando se salvar por meio dos merecimentos, da boa obra e tal. Só que a salvação não é de baixo para cima, a salvação é de cima para baixo. Então isso que é interessante. Deus é que quis salvar você. Foi um plano de Deus. Não foi você mesmo que um dia falou assim, eu aceitei Jesus. Não, Deus já estava namorando você faz tempo em nome de Jesus. Amém? Você já estava no caderninho de Deus. Deus já estava querendo você faz tempo. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Por que essa explicação, gente? Eu amo esse versículo, eu amo. Esse 8, 9, é os versículos que eu mais gosto de Efésios.
que ele fala assim: não por obras para que ninguém se glorie. Porque se alguém se salvar pela obra, essa pessoa vai chegar no céu toda arrogante. Ela vai chegar na salvação toda arrogante. Ela vai dizer assim: eu estou salvo porque eu fui uma boa pessoa. Eu estou salvo porque eu realmente fui uma pessoa relevante na terra. Eu fui salvo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então, ele está dizendo assim, para que ninguém se glorie. Então, você não vai ter do que se gloriar diante de Deus por causa da sua salvação. Por mais que você seja o cara mais top aqui do mundo, você não vai poder chegar diante de Deus se orgulhando do que você fez. Você não vai poder chegar diante de Deus achando que você foi o cara, que você foi melhor do que alguém. Não, porque todo mundo, gente, se quem for salvo, vai chegar diante de Deus na mesma condição, como um pecador miserável que foi alcançado pela graça de Deus. Todo mundo. Então não vai ter um que vai poder chegar lá. Por exemplo, você pega até o apóstolo Paulo, que a gente tanto venera, né? O apóstolo Paulo foi salvo na mesma condição que nós. Na mesma condição. Paulo não é 1 centímetro melhor do que você para ter recebido a salvação. Então, não adianta chegar lá querer olhar para Paulo assim, poxa, não, você e Paulo é exatamente igual. O que difere é o conteúdo dele, é o conteúdo que ele fez aqui na terra. Mas a salvação nenhum dos dois merecia. Os dois mereciam ir para o inferno. Amém? Dá para você entender isso? Porque a gente olha os personagens bíblicos e parece que transforma eles num Deus. Não, todos eles também careciam da glória de Deus. A Bíblia fala, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é coisa linda, a mensagem do Evangelho. Não por obras. Então grave isso no seu coração. A obra não pode te salvar. Ela não pode, em hipótese nenhuma, proporcionar para você salvação. A obra não te salva. E o último versículo, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então olha que forte isso, gente. Salvo da obra para a obra. Olha que mistério glorioso de Deus. Põe o tema da nossa mensagem aí. Fé, obras, os dois lados da mesma moeda. Fé e obras, os dois lados da mesma moeda. Então esse é o tema que a gente vai compartilhar nessa manhã. Porque a gente prega tanto sobre a salvação gratuita, que de fato é bíblica e tem que ser pregada dessa forma. E a gente realmente tira todo o mérito do homem. A gente, nas nossas ministrações, nós falamos com tanta força, com tanta convicção, com tantas evidências bíblicas, mostrando para as pessoas que realmente a obra não pode salvar elas. Mas agora a Bíblia vai nos colocar num pensamento também sobre a presença da obra na vida do cristão. Então a obra não tem um poder salvífico. A obra não pode salvar o homem. Mas todos aqueles que foram salvos estão envolvidos com a boa obra. Todos aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus, eles agora estão envolvidos com as boas obras. Não tem como evidenciar a salvação de um cristão se ele não estiver envolvido com as boas obras. Nós temos falado muito sobre o amor de Deus e talvez essa seja a mensagem do século que tem sido mais pregada nas igrejas. O amor de Deus. E ser amado por Deus é a coisa mais preciosa que tem. Deus não odeia nenhum ser humano. Deus ama o ser humano. Deus ama as pessoas. E o amor de Deus, nós somos o alvo do amor de Deus. Só que existe uma diferença muito grande entre Deus amar o ser humano e Deus ter prazer no ser humano. São duas diferenças. Então, amar, todos nós somos amados por Deus. Mas nem todos dão prazer para Deus. Quando ele olha para Jesus, ele fala assim, quando João Batista está lá para batizar Jesus, ele fala assim, ó, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em quem eu tenho prazer. Então Deus, ele tem prazer em algumas pessoas
e outras pessoas ele só ama, que já é muito bom ser amado por Deus. Mas por que ele fala que ele tem prazer em Jesus? Porque Jesus veio para fazer o quê? A vontade do Pai. Então Jesus vem para fazer a vontade do Pai, e aí um pai que tem um filho que faz a vontade dele, esse pai tem prazer no filho. E essa, assim, é a figura da paternidade terrena. Nós amamos os nossos filhos iguais. Quem tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, você vai dispensar o mesmo amor para todos. Você ama igual os filhos. O amor de um pai, tanto é que se mandar escolher entre um e o outro, você não tem como você escolher porque você ama seu filho. Mas, vamos ser honestos, tem filho que dá mais prazer do que o outro. Vai ter um filho que vai dar mais prazer do que o outro. Isso não é pejorativo. Na verdade, por quê? Por que um filho vai dar mais prazer do que o outro? Porque um filho está vivendo aquilo que o pai idealizou para ele. O filho está obedecendo o pai. O filho está fluindo naquilo que o pai desejou para ele. E voltando lá para Efésios 2, agora o 10, né, que a gente leu, quero pensar com você nesse versículo. Primeiro, ele está dizendo que a gente não é salvo pela obra, e isso é um fato. Ele está dizendo que não é para a gente se apoiar na obra, porque ninguém vai se gloriar por aquilo que faz. Porém, ele vai dizer o seguinte: porque somos criação de Deus. Nós somos uma criação de Deus. Deus, na linguagem mais comum, está escrito feitura, né? Tem alguma Bíblia que está escrito feitura? Somos feitura de Deus. E essa palavra feitura, eu achei até interessante a tradução dela, porque ela vem da palavra poema, ou é poema, ou é uma obra-prima. Então nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos de toda a criação, nós somos a coisa mais bela que Deus criou. O ser humano é a coisa mais linda que Deus fez. Então nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos criados em Cristo Jesus para se parecer com Jesus. Então essa natureza que nós recebemos de Deus agora, essa mesma natureza, essa mesma palavra que estava sobre Jesus, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ela tem que estar sobre a nossa vida. Deus tem que olhar para os seus filhos e falar: esses são os meus filhos amados que eu tenho prazer. E aí, profeticamente, olha que interessante, nós somos criados em Cristo Jesus para quê? Para as boas obras. Porque Jesus, ele praticou as boas obras. E a gente vai hoje abrir o nosso leque, porque quando a gente fala de boa obra, a primeira coisa que a gente pensa na cabeça é caridade. É ser caridoso, né? A gente já conecta logo com o espiritismo, né? Puxa, boa obra, o espírita faz boa obra. Não, vai muito mais além. Porque Jesus estava envolvido diretamente com a boa obra. Ele fala assim, ó, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão... Então aqui está falando da presciência de Deus. Está falando que quando Deus salvou eu e salvou você, Ele já tinha preparado um caminho para a gente andar, que faz parte do nosso propósito de vida. E esse caminho é o caminho das boas obras, os quais de antemão preparou para que nós andássemos nela. Percebe a conjugação do verbo? É futuro, para que nós andássemos. Não é para que você tivesse andado, não, é para que você andasse nesse caminho das boas obras. Então, a boa obra agora ela perdeu o seu efeito na cabeça das pessoas, salvífico. Mas agora a boa obra se manifesta como uma extensão da salvação que está operando dentro de você. Se você foi salvo, não tem como ser salvo e ficar descansando apenas nessa segurança de salvação e não está envolvido com as boas obras. Hebreus 6:9, eu acho muito interessante esse texto também de Hebreus 6:9. Põe para nós, por favor. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Coisas melhores e pertencentes à salvação. Então, peraí, eu fui salvo e agora tem coisas que são
pertencentes à salvação, ou em outras versões, as coisas que acompanham a salvação. Eu fui salvo, fui impactado pela graça de Deus, fui alcançado pelo amor de Deus, e agora essa salvação que opera em mim vai começar a manifestar coisas que acompanham essa salvação. E que coisas que acompanham essa salvação? São as boas obras, não com poder salvífico, mas como a expressão da vontade de Deus na terra. Não tem mais o poder de salvar, mas tem agora a revelação que Jesus está agindo dentro de nós, operando dentro de nós, e nós vamos dar prazer para Deus através das boas obras que praticamos. Então, estamos convictos das coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Mudou a linguagem, né? Mudou? Coloca na ARA, por favor. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, essa mesmo. Estamos persuadidos que são melhor. Põe na NVI. Era a NVI que estava antes? Era. Deixa eu achar uma linguagem legal também. Põe na tradicional mesmo, ACF. Só para mim ver se está diferente. É isso mesmo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Esperamos coisas melhores. E as coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Coisas que vão acompanhar a salvação. E o versículo 10 vai continuar dizendo, olha que interessante. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Olha só, então a obra é importante para Deus. Deus espera que as obras façam parte da vida do cristão. E Deus não é injusto para se esquecer da obra. Ou seja, a obra vai ter uma recompensa. As obras não vão nos salvar, mas as obras serão recompensadas, porque Deus conta com a boa obra nossa e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes enquanto serviste aos santos e ainda servis. Jesus tinha boas obras. Eu quero ler alguns textos da Bíblia. João 5,36, por favor. João 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Olha só que forte. Jesus está dizendo assim, por causa das obras, é revelado que o Pai me enviou. Por causa das obras que eu estou praticando, vocês conseguem entender que eu sou enviado do Pai. Então as obras, elas evidenciam o meu chamamento, o meu envio do Pai. Põe para mim, por favor, João 10, 27, Jesus envolvido com as boas obras. João 10, 27, é isso? 10, 32, desculpa. 10, 32. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Aqui tem um contexto aqui que os judeus estavam pegando pedra para apedrejar Jesus. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho apresentado muitas obras boas. E essas obras, elas vêm do meu Pai. Do meu Pai que essas obras se manifestam. As obras devem ser estimuladas, e é isso que eu estou fazendo nessa manhã, estimulando as boas obras. Hebreus 10, 23 e 24. Hebreus 10, 23 e 24. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Então nós devemos estimular, sim, no ambiente da comunidade, as boas obras, praticar as boas obras. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que são as boas obras, tá? Tito 3, 13 e 14. Tito 3, 13 e 14. Vamos fundamentar o raciocínio bíblico aqui para a gente compreender. Porque, acompanha com muito cuidado Zenas, o doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhes falte. Paulo está recomendando para Tito isso. E os nossos
aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Olha aí. Porque quem não está envolvido com a boa obra está sendo infrutífero, está vivendo uma vida sem propósito na terra. Então ele está dizendo para Tito, ó Tito, você deve fazer o seguinte, dá uma atenção aí especial para Zenas, que é o doutor da lei, e para Apolo, e olha, que essa atenção que você está dando, os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Porque você está praticando a boa obra com esses daí, e as pessoas vão aprender com você também a praticar as boas obras. Sabe por quê? Porque um crente que não está envolvido com as boas obras é um crente infrutuoso, ele não está dando fruto no reino de Deus. Tito 3,8. Tito 3,8. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Olha que forte isso. Então quem crê em Deus aqui? Amém? Então essa palavra é para mim e para você. Quem crê em Deus tem que se aplicar às boas obras. Nós temos que nos envolver com as boas obras. Sabe o que são as boas obras, gente? As boas obras é você viver como Jesus viveu. O que Jesus fez? É só você olhar o que Jesus fez, porque Jesus, ele fez as boas obras. Ele falou, eu tenho apresentado muitas obras boas. Então as boas obras é viver como Jesus viveu. É servir as pessoas, é orar pelas pessoas, visitar as pessoas, tantas coisas. Só você olhar para os evangelhos e você aprender com Jesus o que Jesus fez. É isso que é se aplicar às boas obras. Não é viver para si. Jesus viveu para os outros. Jesus abriu mão da própria vida para servir as pessoas. Eu estou dizendo que não que você tenha que talvez fazer exatamente isso, porque você tem um contexto de família para você cuidar, e também dentro da sua casa é um local excelente para você aplicar e praticar as boas obras, mas se envolver com tudo aquilo que Jesus se envolveu. João 14:12, olha o que Jesus falou. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, meu tempo aqui está acabando, eu não vou fazer mais boa obra aqui, né, de forma terrena, porque eu estou indo para o meu Pai. Mas vocês vão estar aqui, vão viver muito tempo aqui, e na medida que vocês viverem aqui, vocês podem fazer muitas boas obras, vocês podem realmente aplicar o coração de vocês nas boas obras de fato. Por quê? Porque vocês podem fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Então é olhar para Jesus, se inspirar em Jesus e saber que muitas coisas podem ser feitas maiores do que Jesus fez. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que teve pregadores aqui na terra? Talvez vai ser até agressivo o que eu vou te falar. Mas existem pregadores aqui, eu estou falando Jesus homem, terreno, tá? Pregadores que alcançaram muito mais do que Jesus alcançou. Tem pastores que tiveram uma expressão na vida terrena aqui muito maior do que a de Jesus. Muito maior. Por quê? Porque eles viveram em outras épocas, com outros recursos. Então, por exemplo, o ministério de Jesus, ele se limitou ali, dentro daquela região onde ele estava. Não foi um ministério que, divinamente falando, estamos até hoje impactados pelo que Jesus fez. Mas, humanamente falando, Jesus ficou ali, naquela região. Então, obras maiores podem ser feitas. E Jesus, na verdade, ele não vê você como um concorrente, muito pelo contrário, ele quer que você faça obras maiores. Ele quer que você se aplique nas boas obras, sim, em nome de Jesus. Teve uma discussão, uma briga, Tiago, capítulo 2, versículo 17, é a questão da fé e da obra, porque muita gente estava apoiado na fé e estava realmente desprezando toda a participação humana em relação a qualquer tipo de obra, porque o homem não pode se gloriar na obra, tal, e esse entendimento errado. E Tiago agora vai combater isso, dizendo assim também a fé, se ela não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, se uma pessoa ela diz assim, eu tenho Jesus, eu sou da fé, mas ela não tem as boas obras, é morta a fé dela. A fé não é para salvar, mas a fé revela
que você de fato tem essa fé. Versículo 18, por favor. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mostra a tua fé sem obra. Não vai, você é salvo, você vai se salvar, mas você não está fazendo a vontade do Pai. Você não está agradando o Pai. Você não está vivendo na plenitude daquilo que Deus falou que de antemão preparou para que você andasse. Obras que Ele preparou para você andar, você não está vivendo. Então Ele está falando assim: mostra para mim a tua fé sem obras. Que eu vou. Aí Ele rebate: eu vou mostrar o contrário para vocês. Vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu vou mostrar que eu fui alcançado por Deus por aquilo que eu estou como eu estou me movendo na terra, praticando e aplicando-se as boas obras. Aquele que foi salvo pela graça precisa andar nas boas obras. Aquele que foi salvo pela graça precisa andar nas boas obras. Tiago 2, 26. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então olha o que a Bíblia está dizendo sobre o cristão que não está aplicado-se a boas obras. Ele não está vivo. Ele ainda não está vivendo a vida de Deus. Por quê? Porque ele não está empenhado em praticar as boas obras. Ele não está olhando para Jesus e fazendo o que Jesus fez e vivendo como Jesus viveu. Tito 2,14. Tito 2,14, olha que interessante. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo. Então, olha a expectativa de Deus. Deus, Ele purificou. Olha só que interessante, ó. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir, nos lavar. Então, para que Ele fez? Ó, gente, para pensar. Eu fui salvo. Meus pecados foram perdoados. Eu fui lavado. Estou limpo. E Ele me remiu de toda a minha iniquidade. E purificou a mim. Agora eu estou puro para poder fazer a vontade de Deus. Para si, um povo especial. Ele purificou para Ele mesmo um povo especial. E que povo especial é esse? Aí Ele fala, é um povo zeloso e de boas obras. É um povo zeloso e de boas obras. As obras revelam Jesus. Mateus 5,16. As obras revelam Jesus. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então olha só, para que serve a boa obra? É para me salvar? Não, é para revelar Jesus. Eu estou praticando boa obra, eu estou aplicado na boa obra, eu estou me dispondo para ir realmente servir as pessoas, me envolver com uma célula, visitar uma vida, sabe? Eu não estou vivendo só para mim, chegar aqui no domingo e bater cartão na igreja, não. Isso é religião morta. A religião viva, querido, é aquela que funciona na semana, no dia a dia da gente, servindo, anunciando, revelando Jesus, sendo misericordioso com as pessoas, sabe? Realmente estando à disposição para servir as pessoas. Essas são as boas obras. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como que eu vou ser luz? Só pelo fato de eu ter ido na igreja, pronto, agora eu sou luz. Não. Não passa de uma luz de LED fraquinha queimada. Como que você vai ser luz na obra de Deus? Você vai ser luz através das boas obras. Ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam, diga assim, as boas obras precisam ser vistas. Não adianta você falar assim, não, eu sei que eu faço boas obras. Não, a Bíblia está dizendo que essas boas obras precisam ser vistas pelos homens. As pessoas precisam olhar para mim, para você e falar, uau, ninguém faz isso, e essa pessoa, ela serve de um jeito diferente, ela realmente se importa com as pessoas, ela não é egoísta, ela não está vivendo para si só, ela não está vivendo dentro do seu próprio universo, não, ela quer servir as pessoas. E aí isso testemunha, essa é a melhor pregação que tem.
Ninguém quer ver a gente abrir uma Bíblia diante deles e ficar lendo Bíblia, não. Sabe o que as pessoas querem? Elas querem ver as nossas boas obras. E aí elas vão ver as boas obras nossas e vão glorificar o vosso Pai que estás nos céus. E aí o Deus vai olhar e vai falar assim: eu tenho muito prazer nesse filho. Eu tenho muito prazer porque eles estão andando nas boas obras que eu preparei para eles de antemão. Glória a Deus. 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12, vamos lá. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vê em vós. No dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha que forte isso, gente. Então, olha o que ele está dizendo, ó, tendo o vosso viver honesto. Honestidade é boa obra. Honestidade é boa obra. Por quê? Gente, o que é boa obra? Boa obra é a manifestação de quem Cristo é. Cristo foi honesto? Foi. E parece que não. Tem gente que pensa que a gente gosta muito de apontar as grandes corrupções que existem. Né? Tem muita corrupção, tem. A gente gosta de apontar isso. Só que lá no íntimo, às vezes, muitos de nós estamos cometendo corrupções. Nós não estamos cometendo uma corrupção em grande escala, mas às vezes uma pequena coisa. Um gato na internet, um gato na TV, para comprar lá um aparelhinho, alguém fala, compra um aparelhinho para você ter canal de graça. A gente vai e compra. Mas a gente está roubando de alguém. Então a gente, às vezes, é falso moralista. Então é nas pequenas coisas, às vezes, que as pessoas estão vendo a gente. Elas estão reparando a gente. Num pequeno ato, pode revelar ou queimar o filme do Senhor Jesus. Ele fala, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, porque eles vão falar mal mesmo. Eles vão falar mal, independente de qualquer coisa. Como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Uau, muito forte isso. Olha só, tinha uma cristã, uma moça, na Bíblia, Atos 9,36, e essa moça que era Tabita, né, a Dorcas, ela era uma cristã, salva pela graça, mas olha o que destacou nela. Atos dos Apóstolos, 9,36. Atos 9,36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido que se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então ela foi destacada e reconhecida também pelas boas obras. Alguém olhou e falou, essa mulher é de Deus. Mano. Puxa, olha só que coisa linda. Então ela se destacou pelas boas obras que ela fazia. Eu ouvi um testemunho, eu queria compartilhar com você, de um pregador. E talvez vai soar até meio arrogante no início, porque eu também tive essa impressão na hora que eu ouvi. Mas é uma história real que aconteceu num avivamento lá nas ilhas de Trinidad e Tobago, ilhas do Caribe. E disse que esse pregador ele foi dar uma palestra. E tinha muitos pastores naquela palestra, e ele começou a contar sobre como que tinha sido aquele avivamento. E aí ele começou dizendo assim, ó, eu quero dar para vocês hoje aqui a chave por que esse avivamento aconteceu. E aí os pastores ficaram atentos, que pastor gosta de metodologia, gosta de saber o que o cara fez de diferente lá. E aí ele falou, a chave daquele avivamento sou eu. Aí os pastores tudo começaram a torcer o bico, falou, que é isso, cara, que é cara arrogante, tá achando que é Deus que faz tudo e tal. E ele fala assim, e ele disse que o pregador ainda falou assim, ó, você pode estar pensando aí, na sua cabeça, que eu estou sendo arrogante. E os pastores já assustou de novo. E ele falou, mas eu posso dizer para vocês uma coisa, aquele avivamento só aconteceu por minha causa. Se você estivesse nessa palestra, você ia ficar chocado, não ia? Você fala, que é isso? E aí, eu também fiquei na hora que eu comecei a ouvir, só que depois ele explicou, ele falou assim, sabe por quê? Porque Deus esteve na ilha de Trinidad e Tobago a vida toda. Deus, tem algum lugar que Deus não está nessa terra, sim ou não?
Não. Não, Deus está em todos os lugares. Nosso Deus é onipresente, está em qualquer lugar. Se você tentar se esconder de Deus, você nunca vai conseguir, porque Deus está em todos os lugares. E ele disse assim, Deus sempre esteve lá. E por que nunca aconteceu nada? Só aconteceu depois que eu cheguei. E aí eu comecei a pensar e eu falei, ele falou uma coisa verdadeira. Por que Deus sempre esteve lá e nunca aconteceu o avivamento? Porque Deus precisa de nós para esse avivamento acontecer. Nós somos a boca de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos... Você já reparou para pensar por que a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo? Cristo é o cabeça, toda informação, toda mensagem vai vir da cabeça. Mas a ação é o corpo que faz. Então, aquele homem, o que ele falou, por mais que sou arrogante, fez sentido. Por que Deus não operou o avivamento antes? Porque ele chegou para fazer a boa obra que precisava ser feita naquele lugar. Sabe por que às vezes não está acontecendo avivamento no trabalho? Por quê? Porque nós não estamos cumprindo o papel de braço, de mão, de boca, de pé do Senhor Jesus. O avivamento, ele precisa de pessoas para acontecer. Porque se Deus sempre esteve na terra, se Deus não precisasse de nós, e deixa eu só te falar algo, não é que Deus depende de nós, ele preferiu, escolheu precisar de nós. Ele preferiu escolher e dizer assim, eu quero contar com vocês. Quer ver uma prova disso? Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías tem uma visão, Isaías vê Deus, e aí a mensagem, Isaías 6, 8. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aleluia. Depois disso, ouviu a voz do Senhor, depois da experiência que ele teve, que dizia, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Deus precisa de pessoas para manifestar a glória dele na terra. Então Deus conta com as nossas boas obras. Deus conta com a nossa performance na terra, para poder executar a salvação na vida de muita gente. Não tem como você ignorar isso. Ele precisa de mim, precisa de você. E aí vai entrar a diferença que eu te falei. Nós temos hoje uma igreja brasileira, ou talvez mundial, de muita gente amada por Deus. E talvez pouca gente dando prazer para Deus. Muita gente é amada por Deus, porque Deus ama todos nós. Mas e o prazer que nós precisamos dar para Deus em resposta à salvação que nos alcançou? As boas obras é a revelação do salvo. Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos 15, 18. Paulo vai dizer isso. Olha que interessante, ó. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras. Põe na NVI para mim, por favor. Olha só. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou, por quê? Por meu intermédio. É Cristo que opera tudo em todos. É Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, esse Cristo que já está em nós, que nós recebemos, precisa se mover através de nós. E ele conta com a sua mão, ele conta com o seu pé, ele conta com a sua boca, ele conta com a sua disposição para se mover em direção das pessoas. Então ele fala assim, eu não me atrevo a falar de nada, exceto porque esse reconhecimento, esse pastor que deu esse testemunho, não é que ele foi arrogante, ele deixou claro
Porque ele sabia que Cristo estava se movendo e por intermédio dele. Então é isso que Paulo está dizendo. Eu não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Como que a salvação chega nas pessoas? Tem hoje as vertentes teológicas, teologia reformada, teologia calvinista, arminiana, e nós não somos definidos por nenhuma dessas teologias. Aqui nós não levantamos uma bandeira para dizer que a gente é alguma coisa, que a gente é de Jesus. Agora, uma coisa que eu não concordo com essa teologia, é essa doutrina da eleição. E pode até ser que tem muitas pessoas eleitas, mas vamos atrás dos eleitos, então. Vamos atrás deles, então. Mas não dá para ficar de braços cruzados esperando as pessoas chegarem. Não dá para ficar de braços cruzados esperando Deus salvar as pessoas, não. Por quê? Porque Deus conta comigo e com você para que a salvação chegue nas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Olha lá, ó, daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, que são as boas obras. Em palavra e em ação. Para quê? Olha o resultado. A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Para que ele fez isso? Porque ele quer levar os gentios a obedecerem a Deus. E como que ele vai levar os gentios a obedecerem a Deus? Através da minha palavra, através da minha ação. E ele continua, versículo 19. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém aos arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Se Paulo acreditasse na teologia da eleição, ele tinha ficado descansado lá, quietinho na dele. Não. Ele é o seguinte, ele falou, não, eu tenho que pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu preciso pregar, eu tenho que sair por aí. Eu tenho que fazer as boas obras através da palavra, através da ação. Eu realmente preciso revelar Jesus através da minha vida. Então, a obra não salva, mas a obra revela que a gente foi salvo. A obra não vai salvar você. Nada que você fizer vai contar no dia da sua salvação. Oh, parabéns, hein, você fez muita coisa, por isso que você é salvo. Não. Agora, uma coisa é fato. Quando você se envolve com as boas obras, quando você manifesta as boas obras, o Pai tem prazer em você. Ele ama você já. Mas o prazer dele vai olhar para você e falar assim, esse é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Porque ele entendeu a minha vontade. Ele entendeu aquilo que eu queria que ele fizesse. Ele está andando de antemão. Eu tinha preparado para ele as boas obras. Ele está andando nessas boas obras. Põe para nós Efésios 2:10 de novo. Como eu comecei, eu quero já terminando. Olha aí. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Deus já preparou de antemão as boas obras. Então, eu estou decepcionado com a igreja. Querido, esquece essas bobeiras. Faça a obra de Deus. Se envolva com a obra de Deus. E fazer a obra de Deus não é vir no culto. Fazer a obra de Deus também não é só fazer célula. Não, fazer a obra de Deus é carregar Jesus aonde você for. Ou melhor dizendo, é ser carregado por Jesus. As pessoas estão vendo na sua ação, no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você é diferente, que você é um cristão genuíno. E para a gente concluir, Apocalipse 22, versículo 12. Olha que forte isso. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. Isso aqui é promessa de Deus. E a minha recompensa está comigo. Tem uma recompensa. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Põe na outra linguagem para nós. Eu vou retribuir cada um de acordo com a sua obra.
Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Só que não está falando de salvação, gente. Isso aqui está falando de uma recompensa que tem para aqueles que a Bíblia fala tanto dos galardões, e não tem como nem eu entrar nessa questão teológica aqui, porque é um mistério de Deus, mas tem galardões, tem recompensas, e essas recompensas elas serão entregues para os filhos de Deus que andaram, que conseguiram andar na vontade de Deus na terra, vivendo e aplicando-se às boas obras, praticando as boas obras. Então fé e obras é os dois lados da mesma moeda, não está separado um do outro. A única diferença é que a salvação não é pelas obras, mas o salvo está intimamente envolvido com as boas obras. Vamos ficar de pé nessa manhã. Quem recebe essa palavra nessa manhã, dá um glória a Deus. Agora você sai daqui nessa manhã, já sai pensando, o que eu vou fazer? Eu sei que você já está fazendo, você já está vivendo as boas obras. Eu entendo que é um fruto de Deus já na sua vida. Mas se tem coisas para corrigir, corrija. E eu quero desafiar você. Você que ainda não está envolvido com uma célula, se envolva. Não se contente apenas ficar só vindo no domingo na igreja, como se tudo tivesse... Não, querido. Marque a vida de alguém. Deixa as pessoas descobrirem que você foi marcado por Jesus. Deixa as pessoas descobrirem que você foi impactado por Jesus, que a sua vida revela Jesus. Deixa elas verem. Que é o que a Bíblia está dizendo. A nossa luz vai brilhar diante dos homens. E eles vão ver Jesus por causa das nossas boas obras. Eu só quero agradecer a Deus, porque eu sei que eu tenho ainda tanta coisa para viver. Eu sei que existe um plano de Deus já reservado para que eu ande nesse plano. Vamos nos engajar mais naquilo que vai revelar Jesus. Vamos nos empenhar mais naquilo que vai revelar Jesus. Boas obras. E eu quero orar nessa manhã com você. Orar para que o Espírito de Deus nos confronte. E que Ele traga a revelação no nosso espírito nessa manhã. Como nós estamos vivendo a nossa vida. Você foi comprado por um preço de sangue. Hoje é uma manhã especial, que é a manhã de celebrar a ceia do Senhor. Nós somos marcados, resgatados por Jesus. Jesus te salvou, e agora? O que Ele quer de você? Ele quer que você seja a boca dele. Ele quer que você seja o pé dele. Ele quer que você seja as suas mãos. Ele quer que você seja o coração dele aqui na terra. Ele espera de você que você se mova dentro da vontade do Pai. Sinta-se amado por Deus, mas toma uma decisão nessa manhã. Fala assim: eu estou muito satisfeito com o amor de Deus, mas eu quero dar prazer para Deus. Eu quero dar muito prazer para Deus. Deus não vai me amar mais pelo que eu faço, não, e nem vai me amar menos por aquilo que eu não faço. Eu já tenho o amor de Deus. O amor de Deus já foi derramado na minha vida. Eu já tenho esse amor. Mas agora eu quero estar disposto a viver uma vida que dá prazer para Deus. Uma vida que vai glorificar o seu nome. Eu quero me envolver. Eu quero pedir perdão nessa manhã pelo meu egoísmo. Eu quero pedir perdão nessa manhã porque eu tenho vivido só dentro do meu universo, vivido só para a minha família. Eu não me importo com ninguém. A única coisa que eu me importo é com a minha família. Isso não é cristianismo. Jesus te convida nessa manhã a perder a sua vida, porque Ele fala assim: aquele que perder a vida vai achar a vida. Eu não estou pedindo para você abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, até porque Jesus quer que você seja luz lá dentro desse ambiente que Ele colocou no seu coração. Mas não viva só para você, não.
Não tenha uma vida egoísta, vivendo para si mesmo, tudo girando em torno de você mesmo, não. Tenha uma vida que sirva as pessoas, que revele Jesus para as pessoas. Vamos orar nessa manhã. Pai querido e Pai amado, nessa manhã, Pai, nós fomos tão desafiados pela Tua palavra. Nós fomos convencidos pelo Teu Espírito por meio da palavra do Senhor. Essa palavra que é viva, que é eficaz. Nós não fazemos parte de uma religião mórbida, não, Senhor. Meu Pai, a nossa fé, ela vem acompanhada da ação, que são as boas obras. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nós venhamos ficar estáticos, estagnados, ó Pai, apenas seguro com a salvação, mas não fazendo nada para retribuir tão grande amor derramado dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã para que a minha casa, se mova, meu Pai, na direção do Teu propósito. Senhor, eu peço perdão nessa manhã por toda a atitude de egoísmo. Eu peço perdão nessa manhã, meu Pai, por todas as vezes que eu negligenciei, que eu fui insensível, Senhor, meu Pai, à dor do outro, a servir o outro. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor conta comigo. Como o Senhor disse para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu sei que o Senhor conta comigo, Deus. O Senhor conta comigo para fazer algo aqui nessa terra. E eu me coloco nesta manhã à disposição, como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que eu tenha toda a sensibilidade do Teu Espírito. Senhor, meu Pai, que o meu entendimento seja iluminado, que a minha mente, meu Pai Celestial, seja iluminada pelo Senhor, dentro daquilo que eu preciso fazer, Deus. Porque o Senhor preparou de antemão as boas obras para que eu praticasse elas. Então não permita, Pai, que eu venha viver uma vida aqui nessa terra sem viver o Teu propósito, sem viver, Senhor meu Pai, a dinâmica da fé que o Senhor tem para mim, Pai. Ô Espírito Santo, confronta o nosso coração nessa manhã. Eu sei que o Senhor está ministrando de maneira personalizada a vida de cada um dos meus irmãos. E o Senhor está encorajando e desafiando neste momento, meu Pai, cada um, a forma como eles podem se envolver mais com o Teu reino. Nós te agradecemos por tão grande amor derramado. Nessa manhã, é a manhã da ceia do Senhor. É a manhã de sentar-se à mesa e fazer uma reflexão desse preço tão alto pago por nós. Esse preço que foi pago pelas nossas vidas. E que hoje, ó Pai Celestial, como o próprio salmista disse: como que eu posso retribuir? Como que eu posso retribuir os benefícios do Senhor? Como que eu posso retribuir o que o Senhor tem feito por mim, Pai? E eu sei que o Senhor conta comigo, porque eu faço parte desse povo do Senhor, um povo zeloso e de boas obras, um povo zeloso e de boas obras, Pai. Eu oro nessa manhã e eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor, para a glória de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Deus não quer que você seja um espectador, meu irmão. Deus não quer que você seja apenas um espectador. A vida que Deus tem para você vai muito mais além do que sentar no banco de uma igreja e ouvir uma pregação. Não. Deus quer que você seja coadjuvante, que fala isso? É assim mesmo? É isso?